Nós vamos meditar nessa noite, dando continuidade, livro de João, capítulo 6. Aleluia. Nós vamos ler apenas o verso 1 e 2, e depois nós vamos meditando aí até o verso 21. Amém? Diz assim a palavra: depois disso, partiu Jesus para o outro lado do mar da Galileia, que é o de Tiberíades. E grande multidão o seguia, porque via os sinais que operava sobre os enfermos. Amém? Até aí. Senhor Jesus, nós te agradecemos pela tua presença, te agradecemos por esse dia que o Senhor fez. Que o Senhor visite cada família da tua casa, que o Senhor livre e guarde todos os teus servos. Nós bendizemos o teu nome porque a tua palavra é a verdade, Senhor. E nós queremos conhecer a cada dia mais da tua palavra e mais do Senhor. Que nesta noite o teu Santo Espírito tenha liberdade para mover no nosso meio. E que o Senhor faça segundo aquilo que está em teu coração. Fala conosco, Senhor. Espírito Santo de Deus, és bem-vindo em nome de Jesus. Amém, queridos? Glória a Deus. Então, dando continuidade, podem tomar os seus assentos. Semana passada nós estudamos quando Jesus enfrentou os fariseus, teve um diálogo muito forte com eles, ensinando a respeito da palavra de Deus da vida eterna. Nós sabemos que eles o rejeitaram. Mas Jesus, ele continua ensinando. E nós vemos aqui esse momento em que ele faz um grande sinal. Né? A Bíblia diz que ele, grande multidão o seguia porque via os sinais. As pessoas, irmãos, estavam ali seguindo a Jesus porque sabia que ele tinha uma autoridade. Sabia que onde ele estava, algo acontecia. E este sinal aqui, quando ele opera este milagre da multiplicação, nós sabemos que foi um milagre extraordinário, foi um sinal público. E havia ali uma grande multidão. Anteriormente, nós sabemos que Jesus ele recebeu a notícia da morte de João Batista. Nós sabemos que João Batista era o primo do Senhor Jesus. E nós sabemos que a Herodias pediu a cabeça do João Batista numa bandeja. E assim foi. Né? Ele foi exterminado. E o servo de Deus, que anunciava ali com toda a autoridade a palavra, ele foi exterminado. E Jesus, ele dá seguimento ao seu ministério. Esse momento aqui, a Bíblia diz que eles tinham ido para um monte, e era um momento que Jesus ele ia estar a sós com seus discípulos em oração no monte. Só que quando eles passam, né, a Bíblia fala que eles passam do mar da Galileia, que é o de Tiberíades, e eles vão para esse monte, a Bíblia diz que a multidão estava seguindo eles. E eles conseguem ir de onde eles estavam, seguindo a Jesus, pelo mar, e eles seguem até onde Jesus estava. Grande multidão seguia, porque via os sinais que operava sobre os enfermos. E eram curas extraordinárias.
Amém, queridos? Porque Jesus, ele não mudou, ele continua fazendo os seus sinais, ele continua operando os seus sinais. Aleluia! E Jesus, ele assentou-se ali com os seus discípulos. A Bíblia diz que a Páscoa estava já próxima. É quando reuniam várias cidades da região para comemorar a Páscoa. Verso 5, diz assim: Então Jesus, levantando os olhos e vendo uma grande multidão, vinha ter com ele, disse a Filipe, um dos discípulos: Onde compraremos pão para estes comerem? Irmãos, Jesus estava ali num local deserto. Estava num local deserto. A hora já era avançada. E a agenda do Senhor Jesus era uma agenda lotada. Ele ia de um lugar para outro. A sua agenda não parava, porque as pessoas queriam estar com ele, as pessoas tinham as suas necessidades, eram enfermos, eram oprimidos do inimigo, e as pessoas iam até ele, esperando receber o seu milagre. Então a sua agenda era bem cheia, e as pessoas queriam estar com ele. E como já era tarde, Jesus, ele faz uma pergunta a Filipe, um dos seus discípulos, mas nós vemos aqui Jesus testando os seus discípulos. Era um teste. Jesus disse a Filipe: Onde compraremos pão para estes comerem? Interessante, irmãos. É que Filipe era daquela região. Filipe conhecia bem a região, por isso Jesus perguntou para ele, porque Filipe conhecia. Filipe sabia onde que guardava a farinha, onde era a padaria naquela época, né? Não existia padaria, mas ele sabia bem onde era guardado ali o trigo. E Jesus faz essa pergunta para Filipe: Onde compraremos pão para estes comerem? E Filipe é provado ali, na sua fé. Verso 6 diz que Jesus dizia isso para o experimentar, para o testar, porque ele bem sabia o que havia de fazer. Jesus já sabia, como ele sabe todas as coisas. Ele é onisciente, ele sabe todas as coisas. Ele é onipotente, ele tem todo o poder nas suas mãos. E ele é onipresente, ele está presente em todos os lugares. Aleluia. E Filipe, irmãos, responde a Jesus: 200 dinheiros, tem a outra versão que fala aí denários, né? 200 denários de pão não lhes bastarão, para que cada um deles tome um pouco. Por quê? Era uma multidão, a Bíblia fala que em torno de 5.000 homens, mas as mulheres e as crianças não eram contados, irmãos. Então, os historiadores dizem que tinha em torno ali de umas 20.000 pessoas. Era gente toda a vida. Era gente toda a vida. Imagina 20.000 pessoas juntas. E já tarde, com fome. E Filipe dá essa resposta: 200 dinheiros, outra versão, 200 denários, não seria suficiente para alimentar aquela multidão. Um denário correspondia a salário de um trabalhador de um dia. Então, ele diz que 200 dinheiros ou 200 denários não ia ser suficiente. Quer dizer, isso aí era relativo a 200 dias de trabalho.
não iria ser suficiente. E ele é provado na sua fé, ele não consegue ver uma solução para aquela necessidade aí. Verso 8. E agora vem André, que é o outro discípulo, irmão de Simão Pedro, né? E diz, André, eu imagino que ele deve ter andado ali no meio da multidão, e ele vê um rapazinho, um adolescente, e ele chega até Jesus e anuncia que tinha um rapaz que tinha 5 pães de cevada e 2 peixinhos. Mas que é isso para tanta gente? André também foi provado. Ele foi testado. Nenhum deles conseguia ver uma solução. E muitas vezes é assim conosco, irmãos. Somos pegos de surpresa, uma situação que nós não vemos solução para aquilo. Todos eles estavam sem ter uma visão, e eu imagino, será que não lembraram que Jesus tinha todo o poder ali para resolver aquela situação? Mas mesmo assim, muitas vezes nós falhamos na nossa fé também, porque olhamos para o problema e não lembramos que Jesus, ele tem a solução. E às vezes o problema sufoca tanto que você não consegue ver. Mas a palavra diz que quando vier uma tribulação, uma adversidade, os nossos olhos têm que ser lá no alto, no autor e consumador da nossa fé. Os nossos olhos têm que estar, irmãos, lá no alto. Porque se olharmos para baixo, se olharmos para os lados, a nossa fé vai naufragar. Vamos fracassar. Interessante que Mateus, nós vamos ler, os 4 evangelhos narram essa mesma passagem, esse mesmo sinal, esse mesmo milagre. Só que cada um tem a sua particularidade em falar. É a mesma narrativa, mas tem alguns que narram com detalhes, com alguns detalhes que são muito interessantes. Olha, irmãos, o que Mateus diz? Abre aí, por favor, Bruno. Mateus vai dizer que alguns dos discípulos queriam, despedir as multidões. E Jesus, ele vê de forma diferente, né? Jesus, ele vê a necessidade daquelas pessoas, ele vê aquela multidão faminta. Pode colocar aí, Mateus 14, 15. É a mesma passagem, irmãos. Os 4 vão falar desse mesmo milagre, desse sinal. E, chegada a tarde, os seus discípulos aproximaram dele, dizendo, o lugar é deserto e a hora já é avançada. Despede a multidão. Então, manda embora. Para que vão pelas aldeias e comprem comida para si. A visão diferente, né? Eles tiveram essa visão. Mas nós vemos que Jesus, ele vê diferente. A visão dele é diferente. Os historiadores dizem que aquela região, irmãos, era uma região de grande pobreza. Voltando lá para João, 6:9. Aqui está um rapaz que tem 5 pães de cevada. O importante aqui é lembrar que os pães de cevada eram pães para as pessoas de classe mais baixa. A cevada era bem mais inferior ao trigo. Então, os pães de cevada,
Eles eram tipo umas broinhas redondas e era um pão mais duro. Né? O apóstolo que está entendendo bem da farinha aí deve diferenciar aí, né? Ele deve entender bem essa parte aí. Eu não entendo muito, não, mas quem entende aí de pães, de massas, sabe isso, né? De uma farinha para outra tem diferença. Então, os pães que esse rapaz trazia eram um pão mais inferior. Né? A cevada era inferior ao trigo. Então, era tipo uma broa, eram os pãezinhos pequenos. E os 2 peixinhos, irmãos, era tipo sardinha. Era tipo sardinha. Os peixinhos pequenos, salgados. Por quê? Naquela época, quem detinha o poder financeiro é que comia os peixes frescos. Mas quem era de uma classe inferior tinha que comer os peixinhos, tipo sardinha, salgado. Era esse tipo de peixinhos que o rapaz estava levando. Provavelmente ele levou o seu almoço, o seu lanche, né? E André vai e vê ali no meio dessa multidão esse rapaz. E aí ele fala com Jesus. Aqui está um rapaz que tem 5 pães de cevada e 2 peixinhos, mas o que é isso para tantos? Né? E disse Jesus: mandai assentar os homens. E havia muita relva naquele lugar. Então, era um lugar que tinha relva, uma grama, né? Eu imagino. E assentaram-se, pois, os homens em número de quase 5.000. Quase 5.000 homens. Mas mulheres e crianças, infelizmente, não eram contados, né? Nós sabemos essa discriminação aí que tinha com as mulheres, infelizmente, não eram contados. Então, por isso que os historiadores falam que era em torno de 20.000 pessoas reunidas naquele lugar. Uma coisa que nós aprendemos aqui, irmãos, e que é maravilhoso com Jesus. Jesus, ele é organizado. Tem um outro evangelista que fala que era de 50 em 50, grupos de 50 em 50 e grupos de 100 em 100. Organização. E assim é a obra de Deus. A obra de Deus também precisa ser organizada, amém? A igreja do Senhor, ela precisa ser organizada. E Jesus nos ensina tudo, irmãos. Imagina uma multidão faminta, que você, quando está com fome, até o raciocínio é meio confuso, não é verdade? Dá dor de cabeça, às vezes. Imagina uma multidão com fome, ali já começa a murmuração, já começa um tumulto. Mas Jesus, ele é ordeiro. E a palavra de Deus diz que a gente tem que fazer tudo com ordem e decência. Ordem e decência. E ele ordena aos discípulos: organiza aí o povo, mandai assentar os homens. E assentaram-se, pois, os homens em número de quase 5.000. E Jesus tomou os pães, havendo dado graças. Havendo dado graças, repartiu-os pelos discípulos, e os discípulos pelos que estavam assentados. Aqui é a primeira ação para o milagre acontecer, é a gratidão. Né? Então, ele pega aqueles pães e também os peixes, e ele apresenta ao Pai. E a Bíblia diz que ele, havendo dado graças,
ele reparte aos seus discípulos, e os discípulos iam repartindo para a multidão, pelos que estavam assentados. E igualmente também os peixes. E eles comeram até ficar cheios. A palavra no grego fala que eles estavam sustentados, né? É essa expressão de estar cheio, de estar sustentado. E quando estavam saciados, disse aos discípulos: recolhei os pedaços que sobejaram, que sobraram, para que nada se perca. E aqui é um outro ensinamento, irmãos, para a gente não desperdiçar a comida. Para a gente não desperdiçar a comida. Nós vemos muito desperdício por aí. Tem gente que, quando vai a uma festa, a gente cansa de ver isso, né? Pessoas que enchem o pratinho. Quando tem um evento, a pessoa enche tanto o pratinho que não dá nem conta de levar o pratinho, de tanto cheio que está. Aí, no final, quando você vai ver lá, os pratinhos às vezes estão cheios. Então, enche o pratinho, que não dá nem conta de levar, e depois fica ali o pratinho. E muitas vezes não dá nem para a gente aproveitar, né? Porque já foi mexido. E ali, quanto desperdício. Quantas toneladas de alimentos são desperdiçados, irmão. E quantos aí estão clamando por um prato de comida, com fome? Às vezes dá uma agonia, uma tristeza de ver aquelas crianças lá na África. É muito doído, é muito sofrido, irmãos, porque nós vivemos num país que é farto, glória a Deus. Mas há muitos países em que a miséria e a pobreza, elas existem, elas são reais, a fome é real. Na África, irmãos, é triste demais. E quando nós vemos aqueles missionários que vão pregar a palavra do Senhor e que levam aqueles pratinhos para aquelas crianças, e às vezes o desespero é tão grande, cai o arroz lá no chão e eles estão pegando. Não tem água, aquela água barrenta. Então, quanto desperdício, mas Jesus, ele ensinou esse princípio, irmãos, de não desperdiçar comida. Recolham os pedaços que sobraram, para que nada se perca. Eu imagino que Jesus, depois que sobrou aí, a Bíblia fala que foram 12 cestos cheios, né, dessa primeira multiplicação aí. Então, foram 12 cestos cheios. Eu imagino que ele deve ter distribuído nas aldeias vizinhas, que eram lugares carentes. Era uma região bem carente, onde ele estava. E provavelmente ele deve ter socorrido, né, mandado levar para aquelas pessoas ali que necessitavam. Glória a Deus. Recolheram, pois, e encheram 12 cestos de pedaços dos 5 pães de cevada que sobraram aos que haviam comido. Estavam saciados. Verso 14, Bruno. Vendo, pois, aqueles homens que o milagre que Jesus tinha feito, diziam: este é verdadeiramente o profeta que devia vir ao mundo. Na semana passada, nós lemos lá em Deuteronômio 18:15, quando fala que Moisés já anunciando que viria o profeta e que era para dar ouvidos a ele. O Senhor teu Deus te
despertará um profeta no meio de ti, de teus irmãos como eu. A ele ouvireis. Moisés já estava falando aqui de Jesus Cristo. E agora o povo, irmão, quando eles começam a ver esses sinais, essas maravilhas, pessoas sendo curadas, libertas, aqueles que eram endemoniados e cheios de opressão eram libertos, aqueles que tinham enfermidades eram curados. Quando eles começam a ver sinais maravilhosos, principalmente esse sinal aqui que foi marcado para um público grande, aí eles começam a dizer: este é verdadeiramente o profeta que devia vir ao mundo. Olha o que diz o verso 15. Sabendo, pois, Jesus que haviam de vir arrebatá-lo para o fazerem rei, tornou a retirar-se, ele só, para o monte. Mas o povo estava querendo um rei, irmãos, para libertá-los da opressão do Império Romano. E Jesus não havia vindo para isso. Jesus não era um rei político. O seu reino é eterno, o seu reino não tem fim. Ele vai governar sobre todas as nações da terra, amém? E vai trazer juízo a todas as nações da terra. Havia um ensino entre os rabinos judeus que aquele que fosse o profeta que eles esperavam que haviam de vir, iria realizar o mesmo sinal ou algo parecido ao maná descendo do céu. E aqui nós vemos esse sinal. Jesus operando um milagre e distribuindo, multiplicando pão para essa multidão sedenta, com fome. E nós sabemos que ele operou esse milagre. Então, por isso, quando eles veem este sinal, eles querem colocá-lo como rei. Querem levantar Jesus como rei. E Jesus, já sabendo do que estava ali sendo já preparado, ele vai e se retira só para o monte. Mais à frente ele vai dizer que ele é o pão da vida, amém, igreja? Aquele que come dele jamais terá fome. Ele está falando aqui de uma comida que não é perecível. Mas quando ele diz que eu sou o pão da vida, ele está falando de uma comida que é para a eternidade. Amém? Ele é o pão da vida, ele é a fonte de água viva. E aquele que bebe dele, a palavra diz que do seu interior fluirão rios de águas vivas. Esse é o Jesus a quem nós servimos. Aleluia! Glória a Deus! E assim ele se retira, e ele vai para o monte orar sozinho. Continuando aí, João, verso 6:16, e quando veio a tarde, os seus discípulos desceram para o mar. E entrando no barco, passaram o mar em direção a Cafarnaum, uma das cidades que eram muito conhecidas e que Jesus operou ali muitos sinais, em Cafarnaum. E era já escuro, e ainda Jesus não tinha chegado perto deles. E o mar se levantou, porque um grande vento assoprava. Os outros evangelhos vão dizer que o vento era contrário. Eu não conheço Jerusalém, a geografia de Israel, conheço só mesmo de estudar, mas eu tenho um desejo de conhecer Israel. Amém? E eu creio que o Senhor vai realizar esse desejo, irmãos, porque é
maravilhoso essa Terra Santa. Alguns historiadores dizem que onde Jesus estava, ali naquele monte, ele estava só, ele tinha uma visão de lá onde os discípulos estavam, no mar. E o mar era a praia dos discípulos, ele era a vida deles. Eles eram pescadores, eles eram acostumados com o mar bravio. Eles eram acostumados a pescar todos os dias. E os historiadores dizem que entre aquela região ali, na realidade não é um mar, é um grande lago. Só que o frio das montanhas, aí quando vem, as águas ficam revoltas, ficam agitadas. E diz que a Bíblia diz que era um grande vento que soprava contrário. E o mar se levantou, porque um grande vento assoprava. E tendo navegado uns 25 ou 30 estádios, viram Jesus andando sobre o mar. E aproximando-se do barco, eles temeram. Eles tiveram medo, irmãos. Eu creio que eles nem se lembraram que Jesus estava ali, né? E pensaram que era um fantasma. Em outra tradução, diz que eles pensaram que era um fantasma. Eles temeram muito. E Jesus disse, verso 20, sou eu, não temais, não tenham medo. Agora, por que será, irmãos, que aqueles homens tiveram tanto medo, tanta aflição? Eu imagino eles remando ali naquele mar e as águas vindo fortes, né? Pode até ter entrado dentro do barco, a Bíblia não diz claramente. Verso 21. Então eles de boa mente o receberam no barco e logo o barco chegou à terra para onde iam. Mas a Bíblia diz que Pedro pediu para ir ter com ele. João não detalha isso, né? João, ele não detalha essa dificuldade aí, né? Mas Marcos vai dizer claramente, coloca aí, por favor, Bruno, Marcos 6:48. Mateus, é melhor, Mateus 14, de 25 a 33. Mateus 14, de 25 a 33. Ele vai relatar aqui mais detalhadamente essa situação aqui do mar. João não entra nesse detalhe, só fala que quando Jesus chegou ali no barco, a tempestade acalmou. Mateus vai dizer, mas à quarta vigília da noite, dirigiu-se Jesus para eles, caminhando por cima do mar. E os discípulos, vendo caminhar sobre o mar, assustaram-se, dizendo, é um fantasma, e gritaram com medo. Jesus, porém, lhes falou logo, dizendo, tende bom ânimo, sou eu, não temais. Verso 29, vai não? E ele disse, vem, e Pedro descendo, Pedro quis ir ter com ele, né? 28, e respondeu-lhe Pedro e disse, Senhor, se és tu, manda-me ir ter contigo por cima das águas. Verso 29. E ele disse, vem. E Pedro, descendo do barco, andou sobre as águas para ir ter com Jesus. Pedro começou bem, né, irmãos? Exercitando a sua fé, né? Quando ele viu, se és tu, Jesus, manda-me ir ter contigo. E ele começa bem.
Ele começa a andar sobre as águas. Mas aí vem um vento. Às vezes o vento sopra forte, né? E o vento, ele mexe com as estruturas. O vento, ele mexe com as estruturas, irmãos, meu Deus. Mas sentindo o vento forte, teve medo. E começando a ir para o fundo, clamou, dizendo: Senhor, salva-me. Imagina ali Pedro, né, sempre muito afoito. Agora ele teve medo. Deve ter ficado aflito quando começou a afundar, naufragar, tomar água. E ele diz: Jesus, socorro, salva-me. Aflição grande, né, irmãos? Meu Deus. E logo Jesus estendeu a sua mão. Glória a Deus, aleluia! Porque Ele sempre estende as suas mãos. No momento em que achamos que vamos naufragar, que vamos fracassar, o Senhor estende as suas mãos e nos ajuda. Há um hino tão lindo que diz, né? Quando Jesus estendeu a sua mão, quando Ele estendeu a sua mão para mim, eu era pobre e perdido, sem Deus, sem Jesus. Quando Ele estendeu a sua mão para mim. Oh, aleluia! Quando Ele estende a sua mão, irmãos, o socorro vem. O socorro vem. O livramento vem. Aleluia! Oh, aleluia! E uma lição que nós aprendemos isso é que mesmo estando ali, né, buscando obedecer o Senhor, a sua palavra, mesmo estando em comunhão com o Senhor, vem luta, vem dificuldade. Imagine aqueles que estão distantes do Senhor. Esses não têm esperança. Nós temos uma esperança, né? Mesmo na tribulação, na angústia, o Senhor, Ele é o nosso socorro bem presente. Ele é o nosso socorro bem presente. Por isso não tememos. E logo Jesus, estendendo a mão, segurou e lhe disse: homem de pequena fé, por que duvidaste? Irmãos, a nossa fé muitas vezes vacila. Por isso que temos que pedir ao Senhor a cada dia, aumenta a nossa fé. Amém? Por que duvidaste? Vai só até aí, Bruno. E quando subiram para o barco, acalmou o vento. E ali eles puderam chegar em lugar seguro. E os discípulos, irmãos, tiveram a sua experiência, né? Mateus 14, 33. Então aproximaram os que estavam no barco e adoraram-no, dizendo: és verdadeiramente o Filho de Deus. Os discípulos reconheceram. Quem é esse que até o vento e o mar lhe obedecem? Jesus Cristo, Senhor. A última palavra é sempre do Senhor, meu irmão. Mesmo nós falhando, mesmo nós muitas vezes vacilando, o Senhor, Ele continua sendo Deus. Então, nós não podemos olhar aí para essas dificuldades, mas nós a cada dia temos que nos humilhar perante o Senhor
e reconhecer que Ele é Deus. O apóstolo Pedro, depois de tantas experiências, né, no início tão cheio de falha, mas o restaurar na vida do apóstolo Pedro foi uma coisa tão maravilhosa. Lá em 1 Pedro 5, verso 6, ele já, um homem experiente, o apóstolo Pedro, ele declara essa verdade: humilhai-vos, pois, debaixo da potente mão de Deus, para que a seu tempo vos exalte. É no tempo do Senhor. Lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Aleluia! O Senhor Jesus é o Deus provedor, irmãos. É Ele que provê todas as coisas para as nossas vidas. É Ele, o Jeová Jireh, aquele que Ele provê todas as nossas necessidades espirituais, materiais, tudo aquilo que necessitamos. Antes mesmo de você abrir a sua boca, Ele já sabe o que você necessita. Jeová Jireh é o seu nome. Temer porque se eu estou guardado por quem nunca perdeu batalhas, seu nome é Jeová Jireh, irás prover de novo. Eu creio em ti, haja o que houver, venha o que vier, irás prover de novo. Eu creio em ti. Aleluia! Nós cremos naquele que pode todas as coisas. E eu creio que assim como o apóstolo Pedro foi marcante esse andar sobre as águas, o Senhor também nos convida a exercer a nossa fé e andar sobre as águas, e é diariamente, irmãos. Exercendo a fé, porque não vemos nada diante de nós. O que nós temos aqui é esse agora. Daqui a 1 minuto nós não sabemos o que será conosco. Mas nós entregamos a Ele todas as nossas ansiedades, todas as nossas necessidades, porque cremos que Ele tem cuidado de nós. Aleluia! É continuar firme na busca pelo Senhor, pela sua palavra, que não muda, que não falha. O apóstolo Pedro, ele continua ainda declarando: antes crescei na graça e no conhecimento do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, a Ele seja a glória, tanto agora como no dia eterno. Aleluia. E para encerrar, eu quero deixar esse versículo que diz, Hebreus 10, 38 a 39, Bruno, faz esse favor. Há um pensamento, irmãos, que eu achei muito interessante, diz assim: graça precede grandeza. A graça é favor imerecido de Deus. Nós não merecemos, mas Ele nos dá. E Ele nos deu Jesus Cristo como Senhor e Salvador das nossas vidas. Então, a graça de Deus precede a grandeza. E a humildade vem antes da honra. É humildade. É descendo a cada dia para que Jesus ele cresça em nós. Graça precede grandeza, humildade vem antes da honra.
Então, a cada dia nós vamos superando as nossas falhas, entregando a Ele as nossas falhas, as nossas debilidades. Porque somos frágeis, erramos mesmo. Mas nós vamos superar as falhas, irmãos, enquanto nós perseveramos em fé. Mas o justo viverá da fé. E se ele recuar, quer dizer, se ele voltar atrás, a minha alma não tem prazer nele. Mas nós, porém, não somos daqueles que se retiram para a perdição. E aqui é a perdição eterna. Mas daqueles que creem para a conservação da alma. Amém? Amém. Então vamos viver por fé. Porque Jesus, ele diz, o meu justo viverá da fé. Aleluia, glória a Deus. Você pode aplaudir ao Senhor Jesus Cristo.